muitos fogos, né? O pessoal soltando fogos. Onde eu passei hoje, era fogos, era festa. Aí eu lembrei que hoje é dia aí de alguém, né? Aí eu falei, Senhor, não aceito isso. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e quando eu chegar na academia da fé, lá na minha igreja, eu também quero soltar fogos. Amém? Você tem aí fogos, beleza? Então a gente vai aplaudir o Senhor agora, em nome de Jesus. Vamos soltar fogos. Xaralapachaia. Em nome de Jesus. Recebe toda a honra, Pai. Recebe toda a glória. Oralapachaia. Recebe. Oralapachaia. 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 Recebe em nome de Jesus toda a honra, toda a glória, todo o poder. Recebe em nome de Jesus. Recebe, recebe, meu rei. Recebe a tua manifestação nesse lugar aqui, meu rei. A tua manifestação nesse lugar, meu rei. A tua saúde, Pai, sendo manifestada nesse lugar. O teu suprimento, Pai. A tua alegria, a tua paz está sendo, Senhor, colocada dentro de nós. O teu reino dentro de nós. É o teu reino, meu rei. É o teu reino dentro de nós, Pai. O teu reino. É o teu reino, Pai, que está dentro de mim. O teu reino está dentro do teu povo, meu rei. Oralapachaia. Por isso que eu te escolhi. Oralabachaia. Pode se assentar, queridos. Amém. Se você entrou aqui com dor, já foi. Amém. Se você entrou aqui com alguma preocupação, foi resolvido. Enquanto você soltava fogos, espiritualmente falando, a mão do poderoso estava lá no problema que tem te perturbado. Você crê? É isso que vai acontecer. Amém? Porque você crê que o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, habita dentro de você. E foi Ele que morreu naquela cruz por mim e por você. Não o Joquinha, não o tiozinho. Não, foi Jesus. Ele que morreu por mim e por você. Amém? Eu quero tratar de um assunto com você que eu já venho falando, né? Durante as terças-feiras aqui. E eu não sei o que você faz em casa nas terças-feiras que você não está aqui. Terça-feira, o irmão Wagner trouxe aqui uma palavra tremenda. Você tem que ter esse hábito de estar aqui às terças-feiras. Se você não tem nenhum compromisso, se você está em casa, vem para cá. Vem aqui, vem para cá ouvir a palavra de Deus. Amém? Abre a sua Bíblia lá em João, no capítulo 10, no versículo 10. Tenho muita coisa aqui para falar, para te abençoar, abençoar a minha vida. Amém? E vai ser assim, um versículo básico para eu começar a falar com você a respeito viver o melhor de Deus através do conhecimento revelado da palavra. Quem quer viver o melhor de Deus aqui? Eu quero. Vivo o melhor de Deus há 20 anos. Nada do que eu fiz sem a presença de Deus e a direção dele na minha vida eu perdi. Eu tenho certeza que com você também não foi e é diferente. Tudo aquilo que o Espírito Santo ele te mostra, ele te fala e você vai lá e executa, segundo uma ordem dele, você não perde. Amém? Nada é roubado de você. Então eu e você precisamos viver o melhor de Deus através do conhecimento revelado da palavra. E eu estava vendo uma revista de grande repercussão aqui no Brasil, e uns camaradas que estavam debatendo, eles falavam o seguinte, que nesse mundo globalizado, só vão permanecer de pé a empresa, o profissional, você pensar em estrutura econômica, só vão permanecer de pé quem tem o domínio do conhecimento. Ou seja, o camarada que apenas digita lá o computador, ele dificilmente vai chegar ao analista. Os caras estavam explicando isso aí. O camarada que é um servente na construção civil, dificilmente ele vai conseguir ser engenheiro se ele não buscar o conhecimento naquilo que ele está dizendo que ele foi chamado para fazer. Ele trabalha na construção civil, mas ele não tem um diploma, tá certo? Ele não tem um curso superior para receber um excelente salário,
ou ter lá suas divisas, vamos dizer assim. Eles estavam comentando e falando a respeito disso, que só vão ficar de pé daqui para frente quem tem o domínio do conhecimento em cada área profissional, as indústrias, a tecnologia, tudo que você puder imaginar. Se a pessoa não investir em conhecimento, ela não vai ficar de pé, ela vai quebrar, ela vai falir, ela vai ser mandada embora. E eu estava trazendo isso para o mundo espiritual, estava trazendo isso para a palavra, em Oséias 4:6. Abre comigo rapidinho. Oséias 4:6 fala justamente disso, de conhecimento. Deus usa o profeta Oséias para mandar um recado para mim, mandar um recado para você, para a gente poder ficar ligado, porque com a igreja também não é diferente, se é que você está me entendendo. Então, Oséias 4:6 diz assim: o meu povo perece, numa tradução. Numa outra, o meu povo é destruído, porque ele falta conhecimento. E não é qualquer conhecimento, é o conhecimento revelado da palavra. Você está entendendo? Não é qualquer conhecimento. Não é conhecimento religioso. Não é o camarada conhecer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O camarada está na igreja há 30 anos, mas ele vive uma vida quebrada. Porque ele não tem conhecimento daquilo que Jesus fez por ele na cruz. E Jesus, quando ele morreu na cruz, ele morreu para que cada área da tua vida fosse um sucesso. Para que cada área da tua vida, ele tivesse comando. Mas o que tem acontecido? Porque as pessoas, elas não têm o conhecimento revelado da palavra. E aqui, nessa casa, aqui nesse lugar, isso aqui é uma escola. E eu e você, terça-feira, quinta-feira, segunda na escola, sábado na juventude, domingo de manhã, domingo à noite, eu e você, nós temos conhecimento revelado da palavra e precisamos colocar em prática. Mas por que eu tenho que colocar em prática? Para o resultado chegar na tua vida e chegar na minha vida. Porque ele disse que o meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento revelado da palavra. Ele está dizendo, muita gente está morrendo antes do tempo, porque desconhece aquilo que Jesus fez na cruz. A respeito de saúde, a respeito de cura. E Isaías 53 fala sobre isso. Diz que certamente ele levou. O que ele levou? Ele levou as minhas doenças e as suas. Então um camarada não pode chegar para mim e dizer, olha, você tem um negócio no teu corpo e você vai morrer em 6 meses. Eu sei o que Jesus fez. Então eu digo para ele, está repreendido. O meu corpo tem saúde e ele foi feito para funcionar. Vou viver até o tempo que Deus falar, olha, agora estou te trazendo, vem aqui para o rancho, como diz o pastor Hélio. Então, o que vai fazer com que a igreja ela permaneça de pé, independente de bandeira, de denominação? É o quanto eu e você sabemos a respeito daquilo que Jesus fez. E eu quero te falar uma coisa, cada um de nós temos muitas áreas da nossa vida que se você estudar a palavra, investir, dispensar tempo com ela, você vai ver que para cada problema da tua vida, para cada situação da tua vida e da minha, tem uma solução. Porque Jesus, quando ele entregou a minha vida, a vida dele para mim e para você, não foi só para nos salvar. Foi para que eu e você tivéssemos uma vida e uma vida com excelência. Então lá em João, no capítulo 10, no versículo 10, ele diz assim, o ladrão, ele veio para roubar, ele veio para matar, e ele veio para destruir. Ele mata, ele rouba e ele destrói. Uma vez eu conversando aqui com um dos pastores, eu não lembro quem, eu falei, camarada, eu nunca vi o diabo roubar ninguém. Fisicamente, porque ele usa pessoas. Eu nunca vi aparecer um demônio chifrudo e assaltar uma pessoa. Sempre é alguém que ele usa. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. O versículo seguinte diz assim, mas eu, Jesus está trazendo a responsabilidade para ele. Mas eu vim para que vocês tenham uma vida e a tenham em abundância. Que vocês tenham uma vida excelente. Que vocês gozem de uma vida que lá na cruz
eu resgatei de novo. Por isso que eu estou dizendo aqui que eu e você precisamos viver o melhor daquilo que Deus tem para mim e para você, através daquilo que conhecemos, daquilo que Jesus fez. E aí eu digo assim, quando foi que começou o melhor de Deus para as nossas vidas? Quando começou o melhor de Deus para mim e para você? Para eu poder te explicar isso aqui, quando foi que começou o melhor de Deus, eu preciso voltar lá em Gênesis, que todo mundo aqui conhece a história. No princípio criou Deus os céus e a terra, amém? A terra era sem forma e vazia. E aí ele vai criando os animais, ele vai criando as vegetações, ele vai criando um reino, ele vai criando uma nação. E aí, para cada construção dele, para cada coisa que ele criava, ele, peraí, está faltando mais alguma coisa. É a árvore. O par de girafa. E ele ia criando. Chega no momento que ele diz, olha, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Ele faz a mim e a você. Lá na frente, ele diz, é bom que o homem não viva só. Então, vamos fazer uma companhia. Glória a Deus por isso. Que os homens digam amém. Amém. E sem elas nós estaríamos fritos, assados e sem gordura. Então, ele começa a criar tudo isso aí. Ele pega o homem e a mulher e ele coloca num lugar chamado Jardim do Éden. E ele diz assim, olha, vocês vão dominar. Ele não diz, olha, nós vamos dominar. Ele diz, vocês vão dominar. Ele não diz, olha, vocês, a girafa, o boizinho, vão dominar. Não, ele dá uma ordem para o homem, olha, vocês vão dominar. E se você estudar a palavra de Gênesis Apocalipse, você vai ver que tudo aquilo que Deus fala vira lei. Então ele diz para você, você é curado. Mas você está dizendo que não é, porque alguém disse que não é? Se ele te falou que você é curado, se ele te falou que você é próspero, se ele falou que você é uma pessoa abençoada, se ele falou que você vai casar, amém? Se ele falou que o teu casamento foi feito para ser uma bênção, ele não pode voltar e dizer, olha, eu falei que você é curado, né? Pois é, mas você não é curado. Eu falei que você era próspero, né? Rapaz, eu não sei onde eu estava com a cabeça. Você não é próspero. Próspero sou eu, porque eu sou o Deus. Não. Ele disse que você é próspero. Ele disse, lá em Salmo, no capítulo 1, que tudo quanto você faz, você vai prosperar. Então, tudo aquilo que Deus fala vira uma lei. Ele não tem como voltar e dizer, Marquinhos, eu ia te dar aqui, cara, essa Ferrari, mas olha, eu não sei onde eu estava com a cabeça, deixa eu tomar a Ferrari de volta e vou dar ali para a pastora Luana. Ele não faz isso. Se ele diz que vai abrir uma porta de emprego para você, é porque vai abrir. Se ele entrou no teu coração e percebeu uma paixão, uma alegria sua em passar no concurso público e você está estudando, deixa de ir uma festa muitas das vezes para estar estudando, ele vai te ajudar, ele vai te lembrar tudo aquilo que você estudou, porque é algo do teu coração e a Bíblia diz que ele satisfaz os desejos do nosso coração, é sonhos teus, então é isso que vai acontecer. Mas Adão e Eva perderam o domínio daquilo que Deus criou. Deus criou para eles uma nação de 2 pessoas, mas para eles também crescer e se multiplicar. Só que Satanás, que sempre foi invejoso e sempre teve raiva daquilo que Deus faz, e ele sabendo que quando Deus fala algo, aquilo vira uma lei, e ele sabia que ele não tinha condições de entrar no meio de Adão e Eva e criar uma situação de bagunça. Então ele fez o que ele faz nos dias de hoje com muitas pessoas que não têm o conhecimento revelado da palavra daquilo que Jesus fez. Então ele usa a serpente, você conhece a história, estou só te lembrando. Ele usa a serpente, ele negocia com a serpente para ele dentro da serpente chegar até Adão e Eva. Porque quando Adão ele foi criado, Deus disse, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E lá na frente você vê, versículo 2, versos em diante, no capítulo 2, que ele
forma o homem do pó da terra e pega o ser espiritual, Adão, joga dentro do corpo. Aquela ilustração que o pastor Hélio faz aqui da luva, que a luva sem a mão, ela não tem serventia nenhuma. E você transfere isso para a criação do homem, e você vai ver que aquele boneco de barro, ele só ia ter movimentos quando Deus colocasse dentro dele o sopro, o espírito dele. Então, aonde Adão e Eva estavam, não tinha condições de um ser espiritual andar, porque eles eram um ser físico, eles eram humanos. O diabo, ele não tem como entrar na tua casa para fazer qualquer arruaça, porque ele é um ser espiritual. Você tem que perceber quando o espírito de confusão e de contenda está entrando no seu lar, e aí você dá uma ordem: olha, eu já te percebi, você é espiritual e eu estou te mandando embora. Porque você tem autoridade. Foi isso que Jesus fez. Você tem autoridade e Ele colocou essa autoridade dentro de você. Você perceber, mesmo no mundo físico, situações espirituais que acontecem com teu filho, com a tua família, com o teu esposo, no teu trabalho, você persegue. E você dá uma ordem: Satanás, sai do meu lar em nome de Jesus. Mas por que muitas das vezes não é assim que é feito? Porque nós não treinamos o conhecimento dentro de nós. Não treinamos esse conhecimento nas pequenas coisas. E quando vem as situações grandes, nós não sabemos o que fazer. O resultado vem através da palavra de Deus, em cima daquilo que a gente sabe que Jesus fez. Então Satanás, ele pega a serpente, negocia, e você conhece a história. Tinha uma árvore que eles não podiam mexer. Tinha um fruto que eles não podiam comer. E eles comeram. Então Adão, ele perdeu esse governo. Então a Bíblia diz agora que Satanás, ele é o príncipe desse mundo, que o mundo já está no maligno. Então, do dia da queda até os dias de Jesus, quem comandava era Satanás, porque a Bíblia diz que ele era o príncipe das trevas. E em João diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E se Adão não tivesse dado esse mole, não estaria escrito na Bíblia que ele veio para matar, roubar e destruir, porque nem ele existiria. Você está entendendo? E aí eu faço a pergunta: quando é que foi que começou o melhor de Deus na minha vida e na sua? Já que Adão perdeu o domínio, o comando de uma situação que Deus criou para ser uma bênção. O governo foi perdido. O governo agora está na mão do inimigo. Abre comigo lá em lá em Apocalipse, no capítulo 5. Todos acharam? E lá em Apocalipse, no capítulo 5, fala de algo. João já tendo uma visão, porque se o domínio foi entregue, e a terra passou a ser amaldiçoada com doença, com tudo aquilo que é lixo, que pertence a Satanás. Então quem é? Porque tentaram de muitas maneiras resolver essa questão de fazer com que a terra tivesse um governante ou um rei ou alguma coisa que pudesse comandar e botar a terra em ordem, porque aconteceu o primeiro assassinato, Caim e Abel, você conhece a história. Depois ele se entristece, porque o homem estava no pecado de altura máxima, e aí ele ia mandar a chuva, e você conhece a história, alguém dá uma tucada em Deus: olha, Noé, homem justo, íntegro, anda contigo.
E você vê o homem tentando ajudar Deus em resolver essa situação, de tentar tomar de volta aquilo que um dia foi meu e seu, o melhor de Deus, o plano original de Deus, para que eu e você pudesse viver no melhor de Deus. Pense aí no melhor, o melhor de Deus, é isso aí. O melhor de Deus, isso foi perdido. E lá em Apocalipse, no capítulo 5, João ele tem uma visão. Ele diz assim, versículo 1: Então observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito. Pega isso no teu espírito que eu vou te falar. Escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. Ali estava o erro de cada um de nós. Ali estava o nome de cada um de nós, porque a Bíblia fala que todos pecaram, todos pecaram. Então ali estava o nome de cada um de nós. E João, porque o nome dele também ele estava preocupado, porque a visão que ele teve é que não foi, durante todo esse tempo, achado digno alguém que pudesse restabelecer o governo de Deus na terra, o governo de Deus na minha vida e na tua. Porque quando a Bíblia fala assim, aos filhos da ira, é uma maneira assim educada, porque a Bíblia queria dizer o seguinte, aos filhos do diabo. Porque o primeiro rei, se é que pode dizer assim, o primeiro presidente, ele falhou e entregou na mão de Satanás. Então João ele teve essa visão, que ninguém foi achado digno. Ele diz no versículo 2, vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, dizendo, quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? No entanto, não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, nem menos olhar para ele. Dentro daquele selo estava o nome de cada um de nós, esperando para que alguém que tivesse condições restabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. Então João teve essa visão. E aí você conhece a história. Lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, vai dizer lá o seguinte, que Deus, ele amou a mim e a você, porque já fizeram tantas tentativas para voltarmos para o plano original de Deus, com leis, com um monte de coisa, você conhece. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, ele amou o mundo de uma tal forma, que ele resolveu entregar aquilo que ele tinha de melhor, que era o filho dele. Mas Satanás sabia que morrer somente não ia valer de nada. Porque na cultura, no tempo em que Jesus nasceu, já que nós éramos escravos agora de Satanás, por causa da troca de comando. Então eu e você éramos escravos. João era escravo e ele teve essa visão, porque também ele era escravo. Mas no tempo de Jesus, para você libertar um escravo, porque ele era um escravo, ou porque ele foi dado como uma moeda de troca, a pessoa, para poder libertar um escravo, ela tinha que apresentar condições. Ou você acha que o inferno ia entregar, ia nos devolver, se é que eu posso dizer assim, na molezinha? Então vamos lá, a Élida era escrava, ou escrava porque nasceu naquela fazenda e era escrava, ou porque alguém entregou ela como uma moeda de troca. E você vê Jesus, quando ele nasce, ele cresce, e você vê Jesus pregando a respeito do reino. Jesus preparando o seu próprio reino
Jesus preparando, pregando o evangelho para restabelecer o reino de Deus dentro da tua vida e da minha vida. Então, se Jesus ele consegue restabelecer o reino, se ele consegue, porque lá em Apocalipse, João ele está preocupado, então ele quem é digno? Diz a Bíblia que não tinha ninguém na terra, nem debaixo da terra, nem no mar, não tinha lugar nenhum. Então ele diz, quem é digno? Será que Jesus ele tinha condições de fato de morrer por mim e por você? E nós aplaudimos o poderoso, soltamos fogos aqui espiritualmente falando, porque hoje não é dia de ninguém, hoje é dia do Rei dos Reis. Hoje é dia do Deus Todo-Poderoso. Então Jesus ele pregava e ele falava do reino. Bem-aventurado, sempre usando essa expressão de bem-aventurado, ele falava do reino. Abra comigo em Mateus, no capítulo 4, versículo 17. E eu vou voltar aqui. Falar a respeito de, será que Jesus ele teve condições de salvar a mim e a você? E é por isso que eu e você escolhemos eles e não o Tuninho. Mateus, capítulo 4, no versículo 17. Vamos ler aqui 4 passagens, rapidinho, porque o tempo, ele passa rápido, mas amanhã ninguém vai trabalhar, vamos ficar aqui até umas 11 horas, amém? Se eu estou aí, eu recebo. Meu patrão vai me ligar, não vem amanhã não, hein? Fique em casa. Amém? Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim, daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Quem se arrependeu aqui um dia? Eu me arrependi, entreguei minha vida para o poderoso, 20 anos atrás, estou resolvidaço. Como eu digo para o meu amigo pastor Paulo, estou largado no braço do Senhor. E aí voltando aqui na questão de você, né, de Jesus ter essa condição, a Bíblia diz que naquela cultura, que para alguém libertar a Hélida, nessa questão de escravidão naquela época, algumas coisas Jesus tinha que cumprir e eu tinha que ser parente dela. Um grau de parentesco. Ele tem que apresentar. Cada vez que ele chega lá, ele dava uma carteirada. E o camarada que retia, que era dono, achava que era dono, né? Ele achava que era dono, caramba, porque é a cultura. Ele sabia que não bastasse somente morrer, mas ele sabia que naquele tempo ele tinha que cumprir tudo que aquela cultura pedia. É tipo um camarada que está preso, e aí o camarada está preso, mas ele foi preso injustamente. E o camarada, para soltá-lo, além dele dizer que ele é advogado, ele tem que provar que ele é advogado. Simples, né, de entender isso. O senhor feudal, né? Olha, eu sou parente da Hélida. A Bíblia fala que Jesus ele andou nessa terra como homem. 100% Deus, mas 100% homem. Nós somos parente, amigo. Somos carne. Porque se ele fosse Deus, já parou, tem que voltar e ir embora. Manda outro. Enquanto isso, João está preocupado. Não tem ninguém digno para desatar o selo e tirar o nome de cada um de nós, a qual o meu também está aí. Porque todos pecaram. Amém? Então, a primeira, Jesus passou. Isso acontecia enquanto ele pregava o evangelho, espiritualmente falando.
Em Mateus 4:23, você pode notar, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Diga reino. Diga reino. Esse reino está dentro de mim. Diga, esse reino está dentro de mim. E pregando ele o evangelho do reino, curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. Jesus continuava a missão dele. Ele precisava provar que ele tinha condições de morrer por mim e por você. E vivermos o melhor de Deus. Segundo, Jesus, o nome dele tinha que estar limpo, fora do SPC. Na boa. E o SPC daquela época era batata. O negócio era ali, ó. Passava nada. Chegaram uns caras tentando acusar Jesus de alguma coisa. E Jesus olha para eles e diz assim: meu chapa, quem dentre vós me acusa de alguma coisa? Vocês têm alguma acusação contra mim? Os camaradas, ó, bateram em retirada. Então, a segunda condição, Jesus teve, porque ninguém apareceu para dizer, ó, comprou e não pagou. Ó, emprestei o carro para ele, com tanque cheio, me devolveu com tanque vazio. Isso é uma coisa de um homem de Deus, né? Fala Deus, olha aí. A segunda ele cumpriu, mas João continua falando que não tinha ninguém digno. E Jesus continua fazendo aquilo, qual era aquilo que ele foi chamado para fazer, restabelecer o reino de Deus aqui na terra. Lucas capítulo 4, versículo 43, ele porém lhe disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. Grave isso, cidade. Grave, cidade. Tá? Grave, cidade. Depois a gente vai lá em Apocalipse para ler o finalzinho da história. Terceiro, aqui é que eu acho legal, muito, muito, muito poderoso, e foi um boxe bem dado. Porque terceiro, para eu poder libertar a Hélida, eu não ia chegar lá com qualquer moedinha, não. Tinha que ser uma nota, tinha que ser aí, pense aí num dólar aí, sei lá o que está mais alto aí. A Bíblia fala que Jesus, ele não morreu por mim e por você e apresentou um dinheirinho qualquer. Diz que foi o sangue dele. O sangue dele. Não foi ouro nem prata, mas o seu precioso sangue, um sangue incontaminável. Jesus, então, ele apresenta as condições para poder libertar eu e você das mãos daquele que era dono. Porque ele era dono por direito. Porque alguém entregou de bandeja. Entenda, gente, entenda o que eu estou falando para você. Para você sair daqui, porque você pode ter esquecido quem morreu por mim e por você. Porque você pode ter esquecido que só uma pessoa foi digna. Não foi Maomé, não foi Buda, não foi nada desses camaradas filosóficos. Foi nada, não adianta, não foi eu, não foi você mesmo. Só teve um. Ele apresentou as condições. Se você estivesse entendendo o que eu estou falando, você estava aí dando glória a Deus, aleluia, Senhor, muito obrigado, ó meu rei, eu estava lá no mundão e tu me trouxe para cá. Eu estava lá nas trevas e tu me trouxe para o filho do teu amor, para o teu reino. Gente, isso é muito tremendo. De eu entender isso, bater chapa no meu coração e, como disse aqui o pastor Hélio uma vez, andar de joelho até o centro da cidade.
Amém? Beleza, ele apresentou as condições, mas o negócio é baixo. O meu nome e o teu nome foi levado lá para a moradia de Satanás. E para alguém poder ir ao inferno, essa pessoa tem que ter um corpo, esse corpo tem que morrer, o cara tem que morrer em pecado, que aí perdeu tudo e o cara vai direto lá para baixo. Entenda, eu fico vendo essa cena, Jesus chegando lá, e o diabo se assustou. O que tu está fazendo aqui, rapaz? Eu vim pegar o nome de cada um dos meus irmãos. Se você quiser aplaudir, pode aplaudir. Ele é digno. Solte fogos! Solte fogos! Solte fogos! Solte fogos! Fogos! Você pode soltar fogos. Mas o que tu está fazendo aqui, rapaz? Ué, eu vim pegar meu povo, que tu tomou, e vim restabelecer o reino do meu pai. Porque eu não me represento, eu represento ele. Ele me deu uma missão. E eu vou levar o meu povo, e cada um deles, eu vou dar uma missão. E eles vão me representar. Quem eu e você representa? O reino. Mas não pode, você tem que ter um corpo. Está lá em cima. Todo furado. Mas você tem que pecar. E você passou lá no teste do Detran. Você apresentou as condições. Você tem que estar em pecado. O corpo está cheio de pecado. Pecado de todos nós, de cada um de nós, foi lançado sobre Jesus. Por isso que eu estou aqui. Ele morreu sem pecado, mas levou no corpo dele o pecado de cada um de nós. É por isso que eu. Se você não sabia, passa a viver assim. Eu vivo o melhor de Deus há 20 anos. Deve ter uma Ferrari, irmão. Não, rapaz, você não está entendendo. Viver o melhor de Deus é eu ser um cara descansado, cara. O Poderoso falou que vai abrir aquela porta para mim. Já tem 5 anos, mas eu estou esperando. Ele falou que vai fazer. Lembra que eu te falei que tudo que ele fala vira lei? Se ele disse que vai abrir essa porta, é porque ele vai. Eu estou te falando, meu irmão. Ele vai abrir, eu estou te falando. Se ele falou que te curou, há 7 anos atrás, o camarada chegou para mim e disse: negócio é o seguinte, tem um negócio no teu corpo aí, você não vai poder correr. 41 anos na última maratona. Cheguei em 4º lugar, ainda bati meu recorde do ano passado. Tem um amigo aí, ó, que não foi, com medo. Menino 5 anos mais novo. Aí ainda estava lá, eu fiz assim: vai encarar? Porque ele disse que fez. Ele disse que me curou. Entenda, eu não estou dizendo que eu estou jogando bola com esse camarada aí, pastor Paulo, que gosta de, ó. Aí numa dessa quebra a minha perna. Deus sabe que o meu corpo é fraco, um camarada desse lá me quebra, eu tenho que ir no médico, o cara vai ter que engessar, ou eu estou mentindo aqui? Estou falando de um camarada, e glória a Deus pela vida dele, pelo aquilo que ele exerce. Eu tenho o maior carinho pelos médicos, mas estou falando de um camarada. Eu não vou nem dizer que ele está sendo usado pelo inferno, cara, mas ele tem a ciência. Ele achou lá um caroço. E ele falou: cara, olha só, tu tem seguro? Tua esposa tem seguro? Aquelas conversinhas. Está repreendida em nome de Jesus. Meu corpo foi feito para funcionar e o seu também. E você vai ajudar muito a academia da fé. E aí não teve jeito. Satanás teve que entregar tudinho. E ficar calado. E Jesus deve ter falado, claro, ele falou, porque ele vai voltar
Eu voltarei. Lembra do Sylvester Stallone? Como é que é em inglês? Hã? Como é que é em inglês? Oi? Eu voltarei. Em Lucas, abre comigo. Isso aí você tem que abrir. 9, versículo 11. Aí a gente vai ler o que João, cara. Esse João era muito bobo, cara. Na boa. E assim, ele fez as coisas de uma maneira, cara, daquele tamanho, chorando, rapaz. Mas tinha que chorar mesmo, né? A gente era escravo. Todo mundo ia para o Beleléu. Vivíamos apanhando do inferno 24 horas por dia. Eu fiz até uma musiquinha. Ele disse que eu não posso contar aqui. Musiquinha assim, ó. Quando eu era do mundo, o diabo me batia. Mas hoje eu sou de Cristo, quem bati nele sou eu. Ué, não é verdade? Se você sabe daquilo que Jesus fez por você, ele não, estou te falando, ele não passa perto. Ele vai passar pelo Maracanã, aquilo ali me pertence, ó, aquilo ali, ó, aquelas brigalhadas lá. Vai passar pelo bar da esquina, aquele povo ali, ó, um dando tiro no outro, é tudo meu. Mas quando ele passar por mim e por você, aquilo ali eu não posso, o cara tem entendimento, tem conhecimento. Marquinhos, pastor Rafa, pastor Eluana, Rosângela, né? Ih, não posso não, cara. Os caras, ó, têm conhecimento da palavra. Eu vou lá para tomar metralhadora do pastor Paulo. Hã? Falei Lucas, capítulo 9, versículo 11. Deus vai te usar muito, sabe? Pastor Teixeira estava falando aqui a respeito de finanças. Quero te falar o seguinte: Deus, ele quer te enriquecer. Ele só não quer que você seja dono de nada. Ele falou isso comigo há 20 anos atrás. Vou abrir um parênteses aqui. Não vou deixar isso aqui passar, não. Marquinhos, sobe aqui, cara. Eu estava no meu quarto, subi lá no 3º andar. Falou comigo assim. Eu, sim, senhor. Ó, tu se prepara que eu vou te enriquecer muito. Sério? Sério. Mas aquilo me assustou. Não sei se você vai entender. Porque eu via muita gente que era abençoada e depois abandonava o reino. Camarada, se enchia de grana aí, e o cara perdia a salvação. Aí eu falei assim, olha só, amém. Mas ele me explicou por que ele ia me abençoar, para eu poder abençoar os meus irmãos. Porque esse é o segredo do reino. Eu vou botar muita grana na tua mão, tu vai gerenciar e tu vai ajudar o meu povo. Você recebe isso? Ele quer te enriquecer, ele quer te abençoar para você ajudar outros. Aí eu falei assim, Senhor, tudo bem, mas olha só, se de repente eu ficar orgulhosinho, ou soberbinho, ou então comprei um carrinho e bato assim para todo mundo ver, me toma tudo, me tira tudo de mim. Foi isso que eu falei. Então teve eu comprei um carrinho assim melhorzinho, e aquele espírito tentou se encostar em mim. Eu lembro que eu encostei meu carrinho, era lá na Juventude Bom Sucesso. Pá! Na outra semana, eu não tinha mais o carro, amigo. Se foi Deus que me tirou, não sei. Eu sei que aquilo que eu falei parece que virou lei. Porque ele acabou. Voltei a andar com um carro 82. Saí de um carro 99, sei lá, 15 anos atrás. E tive que construir dentro de mim
aquilo que ele falou comigo no meu primeiro ano de conversão. Rapaz, eu falei que eu vou te abençoar, mas não é para você ser dono de nada não, cara. Tu não é dono de nada, tudo é meu. Você não é dono de nada, tudo é dele. Eu sou dono. Eu tenho umas coisas que a gente trabalhou e a gente conquistou, eu e minha esposa. E no começo do ano eu falei para ela, ó, se prepara, o poderoso está falando uns negócios comigo, quando acontecer, minha filha, se preparem. Agora, ele vai abençoar muito a nossa vida. Porque aquilo que ele colocou na minha mão, nas suas mãos, é para você gerenciar. Alguém estava falando comigo de um crente que tem 50 apartamentos na Barra da Tijuca. Crente, 30 anos. Eu falei, meu filho, quando Jesus voltar, se esse cara não tiver vendido para abençoar o reino, eu não sei como é que vai ser lá em cima não, cara. Vem cá, meu irmão. É aí onde entra aquele verso. Cara, olha só, vocês estão juntando dinheiro para quê? Para o ferrugem? Para o ferrugem comer? A traça? Se você entendeu o que eu entendi, se prepara. Eu não comecei, não estou nem 5 fazendo a minha vida. Amém? Então, Lucas, no capítulo 9, versículo 11, deixa eu ver como é que está aqui a hora. Ai, Jesus. 10 minutos, gente, 10 minutinhos. Lucas 9, 11, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, vamos lá. Achei, hein? 9, versículo 11, diz assim: contudo, as multidões ficaram sabendo e o seguiram, e ele as escolheu e ensinava acerca do reino de Deus, e atendia a todo aquele que tinha necessidade, qualquer cura. Continuava aqui fazendo o reino de Deus, continuava aqui pregando o evangelho. Então, quando Jesus ele foi lá e deu o último boxe na cara do inferno, ele veio com o meu nome, com o teu nome. Apocalipse, para a gente terminar de ler a história de João, porque ele antes, ele chorava, ele começou a gritar e chorar, porque, lembra que eu te falei? Não tinha ninguém digno. E enquanto ele falava isso, nessa visão, Jesus estava pregando o evangelho do reino, e ao mesmo tempo ele apresentando as condições, e aí ele passou, e aí sim, chega um recado lá para ele, numa nova visão que ele teve em Apocalipse 5, no versículo 4 em diante, diz assim: eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciões consolou-me, afirmando: não chore, João. Pega isso no teu espírito, hein? Não chore, João. Aleluia. Ora lá pachaia. Não chore, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os selos e tirar dali o nome de cada um de nós. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciões em pé, um cordeiro que parecia estar morto, mas não estava. E tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono, não está mais, que era o inferno. E assim que recebeu, os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taça de ouro, cheia de incenso, que são as orações do santo, e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nações, e os constituiu. Ele estabeleceu o reino.
nos constituiu reinos e sacerdote para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. E ele diz que a gente é filho, que a gente é sacerdote, mas ele diz que a gente é embaixador. E eu fui pesquisar a respeito desse negócio de embaixador. E é interessante que a embaixada, ela sempre está num outro país. E é colocado ali um representante daquela nação. Eu quero dizer para você que Deus fez você embaixador, colocou você na terra do inimigo, numa embaixada que é o teu corpo, e você representa uma nação. Você representa uma nação. Você representa uma nação. Você representa uma nação. E se alguém vier falar com você a respeito de enfermidade, alguém chega lá na embaixada, procura embaixador e vai tratar de um assunto, o embaixador, ele nunca diz aquilo que ele pensa, ele diz o que a nação dele pensa. E eu e você temos que falar aquilo que a nossa nação pensa. E toda nação representada por uma embaixada tem o seu livro, tem as suas regras, e nós temos a nossa. Levanta a Bíblia aí, levanta. Levanta, faz assim, ó. Isaías 9, 6, 7. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre a sua mão, sobre a dele, sobre a minha e sobre a sua. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que o seu aumento do governo venha sobre a minha vida e sobre a sua, e a paz venha sobre a minha vida e sobre a sua. Ele será a minha justiça, a sua justiça. O zelo do Senhor dos Exércitos fará tudo isso aí. Então diga: eu sou o embaixador. Fique de pé. Diga: eu sou um embaixador. Se alguém chegar para você e perguntar a respeito do teu problema, não fale nada da tua cabeça, porque você é o embaixador, cara. Diga para ele assim, ó: deixa eu ver o que a minha nação pensa a respeito disso. Porque você está dizendo que eu sou um pobre, miserável pecador. Então peraí que eu vou ver no meu livro, o livro da minha nação. Eu vou ver o que a minha nação, o que o meu rei, o que o meu Deus pensa a respeito disso, e eu vou te falar. O inferno está te perturbando? Vai lá no centro da cidade, tenta mexer com o embaixador americano. Se alguém se levantar contra você e contra mim, vai mexer com uma nação inteira. Se o inferno tentar tocar na tua vida ou na minha, porque ele perdeu, ele vai mexer numa nação inteira. E a marinha do céu é diferente da terra. A aeronáutica do céu é diferente da terra. O exército de Deus no céu é diferente da terra. Ele disse que você vai morrer. Vai lá na Constituição da tua nação, Isaías 53, certamente Ele levou todas as suas doenças e enfermidades. Ele levou. Chorarapaxaia. Ele levou. A minha Constituição diz que Ele levou. Você foi feito para funcionar. Eu sei o que eu estou falando. Ele diz que você nunca vai prosperar. Vai lá em Salmo capítulo 1 e veja o que a tua nação diz. O que o teu rei diz através da palavra. Diz lá em Salmo capítulo 1:
No versículo finalzinho diz que tudo que você fizer, você vai prosperar. Está dizendo que você não tem jeito? Vai na nação e procura saber o que a nação pensa a respeito disso. Não fale nada da sua cabeça. Fale o que está aqui. Porque se um dia eu parar de pensar a respeito do que está aqui, é melhor Jesus me levar. Mas Ele te comprou, Ele te resgatou e fez de você um embaixador para você representar essa nação aqui nessa terra. Então você vai crescer, você vai prosperar, você vai progredir. Você vai ser uma bênção na tua faculdade, na tua família, você vai casar, você vai prosperar para abençoar outro. Recebe o que eu estou te falando, meu irmão. Recebe! Muito obrigado, meu rei. Que eu queria falar mais coisas, Deus. Eu quero te agradecer, meu rei, porque eu não vim das faculdades de teologia, nem dos seminários. Eu fiz a Atos. E eu me enchi de informação. Eu tenho vivido o melhor de Deus, porque eu tenho buscado na tua Constituição. Eu tenho procurado saber o que a tua nação pensa, o que Deus pensa para cada área da minha vida. Eu não vou deixar o diabo dizer para mim a respeito daquilo que a tua nação não diz. Eu quero te agradecer, meu rei, muito obrigado, porque o Espírito Santo ensinou aqui nessa noite, Pai. Eu só me emprestei o meu corpo e tu me usaste, meu Pai, para falar com meus irmãos, que eles são embaixadores de Deus aqui, que um dia esse governo foi roubado, mas o Senhor Jesus foi lá, numa condição legal, e pegou de volta. Vamos soltar fogos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Todo espírito de enfermidade sai do nosso meio. Toda miséria sai do nosso meio. Todo espírito de contenda, de ciúmes, sai do nosso meio. Famílias prósperas, famílias restauradas, famílias alcançadas por Deus. Ora lá pachá, aonde eu estiver, eu vou representar esse reino. Eu vou representar esse reino. Aleluia. Para terminar, eu quero dizer para você que depois que Jesus ele foi lá e me comprou e te comprou, o diabo, escreve o que eu estou te falando, ele nunca mais será o teu inimigo número 1. Entre tantos inimigos que se levantam contra a nossa vida, ele perdeu o posto de número 1. O seu inimigo número 1 chama-se ignorância. E a definição da palavra ignorância no hebraico é escuridão. E quem te comprou? Jesus, a luz desse mundo. E a definição para a luz no hebraico é conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres.